Boa noite, então. Boa noite, Mário. Boa noite, Andréia. Boa Boa noite a noite. todos que estão aqui. Derek, né? Isabela, Liz, professora Marta, como vai? É um prazer estar aqui nesse dia, depois de uma longa história, né? Mas é um trabalho intenso. Eu não sei se... Estão me ouvindo, né? Vamos. Tranquilo. Então, estamos hoje aqui para um marco, né? Que é o lançamento do pretendido manual de queimaduras para a graduação, né? Eu tenho o maior prazer e orgulho de participar disso, porque foi uma primeira conversa que eu me lembro até hoje, que aconteceu assim que eu assumi a presidência da SBQ, onde eu fui procurado pela Liga para enfrentar esse desafio, né? Que era escrever um manual de queimaduras para graduação, visto que as queimaduras ela carece de preencher ainda esse hiato, né? Que é colocar na formação da graduação ou mesmo dos profissionais que treinam cirurgias ou trauma, conhecimento sobre queimadura, né? Isso começou como um grande desafio, mas a gente, enfim, a ideia era boa, né? Nós conversamos sobre isso inicialmente, procuramos até o Flávio Nadruz lá no CFM, foi um encontro assim bem, não, vamos lá falar e tal. Bom, e a história ficou e acabou sendo continuada por esse grupo que assumiu, especialmente o Derek e a Isabela, e juntou todo o grupo e continuou o trabalho. E depois de um tempo nos apresentaram já a ideia bastante evoluída, né? Então, isso é muito importante. O Mário Fratini e eu sempre acompanhamos essa história, incluímos a Andréia também para participar dessa construção, né? A Andréia como ex-diretora científica, cirurgiã plástica, muito experiente, e atual editora da revista da SPQ. Nos juntamos nessa tarefa que hoje nós estamos tendo o prazer enfim, de concretizar esse marco, né? As queimaduras carecem muito de ampliar o conhecimento dos profissionais todos, né? E ao longo dessa história, as coisas foram se somando, Marta. E então eu fiquei muito feliz quando a ESCS viu o material e resolveu apoiar integralmente para que a gente pudesse, as ligas, SBQ e uma instituição como a ESCS apoiar e concretizar esse projeto, né? E veja que nessa construção nós temos três pilares da sociedade muito importantes, né? Primeiro, ações voluntárias das ligas, né? Que a gente sempre comenta que as ligas têm um poder enorme para alavancar muitos projetos, muitos processos de trabalho junto à SBQ, né? Mas isso vai se configurando conforme eles próprios vão construindo essa ideia, né? Porque a ideia é que eles produzem e a gente conduza, né? A ideia é exatamente que eles cresçam nesse processo de produção, né? E, enfim, e daí tem surgido várias coisas, né? O Derek está participando de um grande grupo internacional de pesquisa também, junto com a SPQ, e está ajudando bastante, né? Enfim, então é um prazer muito grande a gente juntar tudo isso. A SPQ, que é uma instituição de fins filantrópicos, né? Que é da sociedade organizada, né? Mas que tem também uma tarefa muito grande, que é sempre dar visibilidade para a discussão em todos os aspectos da queimadura, né? Conhecimento, pesquisa, estimular e acelerar as decisões políticas para que a gente melhore todos os níveis de atenção, né? E a ESCS, que é uma instituição absolutamente consolidada e muito parceira nossa do Agarran, que nós fomos lá, enfim, trabalhamos muito próximo em várias frentes, né? Em vários cenários de ensino lá no Agarran. Então, é um orgulho muito grande tê-los aqui e é um prazer, então, nós darmos início a plantar esse marco que já está construído e que já está quase pronto para ser lançado, né, Derek e Isabela? Então, é um prazer enorme recebê-los aqui e que a gente possa dar continuidade, então, a esse bate-papo sobre o que é esse projeto, né? Qual o alcance que ele tomou
e eu tenho certeza que ele será um marco para todos nós, né? Para as ligas especialmente, né? Para a SBQ e para as outras instituições, que é possível sim a gente começar um trabalho e executar com parcerias e tendo o mesmo objetivo, né? Muito obrigado. Então, Derek ou Mário, não sei como é que é a ordem aí para a gente. Eu não sei, o cerimonial é meio improvisado aqui, Marta. Então, boa noite, Mário, pessoal. pode continuar. Doutora Marta, diretora da ESCS, né? A palavra é sua. Fique à vontade. Então, boa noite a todos e a todas. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês desse momento, de uma construção coletiva, seguindo os moldes da metodologia ativa que a ESCS tanto defende, né? Partindo de uma demanda construída pelos próprios estudantes na identificação de um problema dentro da realidade dos nossos hospitais, de uma dificuldade que eles possuíam em observar o contexto da queimadura dentro da graduação, né? A Liga de Urgência e Emergência se dispôs à construção desse manual e foi extremamente acolhida pela Sociedade Brasileira de Queimaduras. Eu queria pedir desculpa se vocês estão ouvindo uma cachorrinha latindo aqui, que ela não... Acho que esse é o problema das atividades domiciliares, né? Mas, assim, foi com muita alegria que a escola acolheu essa demanda e a gente agradece a participação da sociedade na revisão desse material que foi construído por várias mãos dentro da Liga, né? O Derek me passou ontem que foram 28 ligantes, mais a participação ativa de outros estudantes também que participaram ao longo do tempo, né, da construção desse material. E a escola tem muito orgulho dos nossos estudantes e egressos e médicos e enfermeiros aqui formados, justamente por esse poder que eles carregam em si, de identificar o problema e ir atrás de uma solução. Então, eu estou muito feliz de a gente construir esse material que vai ficar disponibilizado na biblioteca da escola, né, como um link de acesso, aonde todos os nossos estudantes de graduação, pós-graduação, residentes, poderão ter acesso, assim como todos os demais estudantes, a um material gratuito, construído pelos ligantes em prol da escola, né? A Liga é uma forma de extensão dentro da nossa instituição, que a gente ainda precisa até regulamentar essa questão da Liga dentro da ESCS, mas a Liga de Urgências e Emergências é uma das mais antigas dentro da ESCS e está muito bem representada e consolidada dentro da instituição. Então, eu queria dar o parabéns a todos os estudantes e aí eu vou me permitir agradecer ao Derek e à Isabela, porque eles estiveram sempre bem à frente e disponíveis para tirar as dúvidas e participar dessa construção. Então, gostaria de dar parabéns a todos e agradecer mais uma vez à Sociedade de Queimaduras. Muito obrigada a vocês. Obrigado, professora Marta. Então, agora o Derek vai apresentar o manual. É só lembrando que esse manual, assim, quando veio para a gente, né, contando um pouco da história que o Adorno comentou, assim, a gente viu uma grande fonte de conhecimento para os estudantes, porque dentro dos cursos de graduação, a queimadura ela é abordada muito superficialmente quando é abordada. Então é uma abordagem muito primária. E esse manual é um manual que a gente acompanhou a formação dele, é um manual bem completo, quer dizer, como eu estava comentando mais cedo com os estudantes e com a Andréia, é que, na verdade, esse manual está virando um livro, não só um manual, que é da complexidade tão grande de conteúdo que ele tem. Então, agora o Derek vai fazer a apresentação, né, Derek, do nosso manual. Vamos lá. Só projetar aqui. Fique à vontade, Derek. Todos estão conseguindo ver? Só eu tirar aqui a tela da frente. Apareceu. Tudo bem, Derek, pode começar. Perfeito. Então, boa noite a todos. Eu sou o Derek, eu sou acadêmico de medicina da ESCS. Estou hoje também com a Isabela, que também é acadêmica lá da ESCS, e que fizemos parte da coordenação da Liga no ano de 2019, que foi quando a gente começou esse projeto, na verdade. Projeto que está completando já 2 anos que a gente está lutando para terminá-lo.
Então, a nossa ideia hoje era passar o que é esse manual. Já saíram algumas notícias no próprio site da SBQ, a gente vem trabalhando nele, mas às vezes, nesse primeiro momento, é passar uma geral. O que é o manual de queimaduras para estudantes da ESCS? Primeiro tem todo esse contexto, né? Por que a gente resolveu fazer o manual? Eu acho que essa é a grande pergunta. E muitas vezes a gente mesmo como estudante, sem estudar muito um tema, se pergunta, mas queimadura precisa mesmo de um manual inteiro só para isso? E precisa de um manual, de tratados, de muita informação, porque é um conteúdo muito complexo. Embora, como os próprios doutores comentaram, às vezes a gente veja de forma muito pontual durante a graduação. Então, além de ser um trauma de elevada prevalência, de ter uma série de impactos na saúde pública, seja impactos diretos ou indiretos, com custos, com sequelas, ele vai ser tratado em diversos níveis de atenção. Então, foi isso que a gente, como estudante, percebeu. Seja se você estiver na atenção primária, tiver que fazer uma orientação acerca de cuidados, seja na emergência, seja um intensivista que trabalha com TIs, com queimados, seja um dermatologista, seja nas especialidades cirúrgicas da equipe multiprofissional do trauma, e mesmo outras profissões, outros especialistas, nutricionistas, fisioterapeutas, a equipe de trauma do paciente queimado é algo que vai muito além do que às vezes a gente é acostumado a pensar no ABCDE do trauma, no atendimento à queimadura e a ficar por aí mesmo na graduação. E mais do que isso, quando a gente fez algumas discussões na Liga, algumas tutorias, algumas palestras, a gente sentia falta de um material que pensasse um pouco no estudante e fosse além desses temas mais de primeiro atendimento. Então, foi justamente com essa proposta que a gente fez, querendo fazer um manual que servisse como referência para os estudantes durante a graduação, mas que para isso também fosse confiável, fosse embasado. E aí contamos com a supervisão, com essa parceria com a Sociedade Brasileira de Queimaduras. E algo que a gente sempre comentou e que a gente tentou manter ao máximo durante a elaboração do manual é essa ideia de que ele foi feito por estudantes, voltado também para estudantes. Porque às vezes o estudante não tem muito contato de pensar por que eu preciso saber da anamnese, o que é importante eu perguntar, por que eu vou pedir esses exames laboratoriais no paciente queimado, e esse tipo de dúvida que surge, que às vezes pode ser um pouco básica para o especialista ou para alguém já formado, que a gente às vezes sente falta, foi o que a gente tentou suprir também dentro dos nossos capítulos. E como já foi comentado, eu acho que talvez uma das grandes vitórias que a gente teve foi essa integração, tentando fazer essa junção entre a Sociedade Brasileira de Queimaduras, a instituição, que seria a ESCS, que nos apoiou, através da Liga de Trauma, que serviu como mediador nisso, propondo o projeto, coordenando os acadêmicos, fazendo a elaboração do material em si, mas sempre supervisionado pela sociedade, com a revisão desse conteúdo pelos especialistas, pelos doutores, também com a sugestão de temas que ficaram faltando, com a revisão constante desse material, e que também vão ajudar a gente a publicar e a divulgar esse material. Esse material que a proposta é que realmente seja gratuito, disponível para todo mundo que quiser e de acesso online e fácil. E a ESCS também entrou, sempre a gente tem que destacar, principalmente o pessoal da biblioteca, que nos apoiou bastante, está apoiando na revisão do texto, na revisão de referências, para garantir que ele realmente seja um material completo e de bastante confiança. Isabela? Acho que o Derek falou muito bem o panorama geral de como que surgiu, né, o manual, qual que é o nosso propósito. E com base nisso, nosso principal objetivo na hora de montar a estrutura do manual, na hora de pensar na organização, foi justamente focar na didática. Então, como estudante, a gente avaliou as diferentes formas possíveis de fazer a divisão dos capítulos, de quais temas deveriam entrar ou não deveriam entrar, com base justamente no nosso entendimento de como que a gente pode fazer um documento de uma forma prática, didática, que o aluno leia, entenda e possa aplicar esse conhecimento de forma adequada e de qualidade. E aí, para isso, a gente dividiu 18 capítulos, eu falo um pouquinho mais para frente cada um, qual é o tema específico, mas basicamente todos os capítulos ficaram com uma estrutura semelhante. Então, a gente começou com a introdução, né, claro. A introdução justamente abordar o que vai ser falado nesse capítulo, por que é importante discutir certo tema dentro do mundo das queimaduras, do universo das queimaduras, né, que é um tema extremamente complexo. Depois o desenvolvimento, que seria a apresentação do conteúdo propriamente dito, e ao longo do desenvolvimento a gente conseguiu que um estudante de medicina mesmo, da ESCS também, que tinha interesse em design gráfico, ela se voluntariou para fazer as ilustrações. Então, é um manual que é cheio de ilustrações, de quadros, de esquemas, fluxogramas, tudo para tornar justamente o mais didático possível. Acho que a palavra-chave da nossa organização foi didática. E no final a gente sempre fechou todos os capítulos com os pontos principais. Por que a gente optou fazer esse quadrinho, né? Esse quadrinho dos pontos principais? Então, os pontos principais funcionam como aqueles famosos exercícios de fixação.
Então, os pontos principais são aquilo que o estudante ele tem que ler o capítulo, entender o que foi escrito, e ele não pode sair, ele não pode fechar o manual sem saber o que está nesse quadrinho de pontos principais, que aquilo é o que é essencial para que ele possa colocar em prática esse conteúdo. E no final, claro, as referências o mais atualizadas possíveis, a gente tentou filtrar referências sempre o mais recentes e mais universais e aplicáveis que conseguimos encontrar. Né? E aí, então, foram esses 18 temas, sempre começando com a epidemiologia. Eu sou particularmente uma fã da epidemiologia, que a epidemiologia, ela mostra para a gente como é essencial discutir queimaduras, falar de queimaduras, porque se a gente não entende a epidemiologia, a gente não entende os fatores de risco para esse tipo de agravo, e aí, a partir disso, a gente já consegue passar para o próximo capítulo, que tem a conexão das medidas preventivas. Então, conhecendo os fatores de risco, você já consegue saber o que fazer para prevenir, e depois passando para fisiopatologia e classificação, então, para entender a parte mais estrutural mesmo, como que eu tenho que pensar. Veio queimadura na minha cabeça, como que eu tenho que pensar esse tópico. Depois, os diferentes tipos de queimaduras, manifestações clínicas dos diferentes tipos, então, térmicas, elétricas, químicas. Qual que é a diferença, então, para uma queimadura térmica, para uma lesão por inalação, que às vezes isso fica um pouco confuso para quem nunca teve uma experiência nessa área. E depois passando por os cuidados, né? Então, os cuidados pré-hospitalares, os cuidados intra-hospitalares e a longo prazo também. Então, quais vão ser as sequelas? Quais vão ser as complicações de uma queimadura? Isso é essencial a gente discutir. E sempre puxando também outras abordagens importantes de um tema tão complexo, que seria o que foge àquele pensamento imediatamente físico. Então, a gente pensa em queimaduras, a gente pensa na lesão de pele, mas é muito mais do que isso. Então, e os aspectos nutricionais do paciente queimado? E o impacto biopsicossocial para esse paciente? Como que vai ser a reintegração desse paciente no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente domiciliar? Então, a gente tentou fazer uma abordagem bem completa, bem geral, falar sobre todas as possíveis dinâmicas desse tipo de agravo. E a gente trouxe um exemplo de um capítulo, que é o capítulo 3 de fisiopatologia, para mostrar justamente essa estrutura. Então, começando com uma introdução que eu tinha mencionado, né, para fazer essa... para mostrar, né, como é importante discutir cada tipo de tema, depois o desenvolvimento. Esse capítulo a gente achou interessante trazer, porque já tem uma ilustração muito importante, que é uma das ilustrações mais essenciais nesse primeiro momento, que é a estrutura da pele, as diferentes camadas da pele, diferentes anexos. Aí, no próximo também, a gente tem os diferentes sistemas e como que as queimaduras impactam cada sistema, e sempre fechando depois com o quadrinho dos pontos principais que eu já tinha mencionado. Então, aqui a gente fez um resumo dos fatores que estavam envolvidos no dano microvascular e depois recapitulando o ponto principal de toda a cascata fisiopatológica desse tipo de agravo. Então, todos os capítulos seguem esse modelo justamente para ficar claro, didático, prático e informativo, para que o estudante tenha realmente um material de qualidade. E com a revisão e todo o apoio da SBQ, a gente sabe que as informações que estão ali não apenas são informações corretas e atualizadas, como são as informações essenciais, importantes, que o estudante tem que saber, que não pode ir para a prática clínica sem conhecer. Então, esse apoio realmente foi essencial. E eu acho que a gente queria só fechar agradecendo, sim, demais todo mundo que participou da construção dessa história, né? Então, a gente começou o manual em 2019, 3 anos aí de muito trabalho, muita dedicação, e como a doutora Marta já tinha mencionado, foram 27 estudantes para escrever o manual, mais a ilustradora, né? Mais outra estudante ilustradora também, os revisores da SBQ, as pessoas da biblioteca que deram inúmeras instruções para a gente. Então, todo mundo que ajudou, contribuiu um pouquinho para criar esse manual e colocar em prática, a gente deve 1 bilhão de agradecimentos. Isso. E o manual, como a gente tinha comentado, ele vai ser disponibilizado no site da biblioteca da FEPEX, que é um repositório online, também no site da própria SBQ. A ideia é que ele fique bem visível e bem acessível. E qualquer dúvida, qualquer sugestão que quem tá, pode entrar em contato com a gente. No momento, apenas para atualizar assim, mas em que ponto está o manual? O manual ele está pronto, mas pendente de diagramação. Por algumas questões éticas, a gente fez questão de ter um parecer do CRM para o uso de fotografias, do próprio comitê de ética. Então, hoje, esse é o modelo do manual. O manual está completo do ponto de vista teórico e de ilustrações, e aguardando diagramação para a gente poder realmente torná-lo público sem cometer nenhuma infração. Bom, eu acho que agora, se a gente seguindo mais ou menos, poderia
convidar a doutora Andréia, o doutor Adorno, o doutor Mário, cada um comentar um pouco sobre os capítulos, sobre o projeto em si, por favor. Vamos ouvir a Andréia, que a Andréia até agora não se pronunciou, está quietinha aí. Andréia. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz. Quando o Adorno me convidou, o embrião desse projeto, né, já existia, mas eu fiquei muito feliz com o convite e de pronto eu aceitei. Isso me remete muito à minha vida como estudante de medicina, depois como residente, depois como pós-graduação. Eu não tive essa oportunidade, né, durante a minha graduação, né, essa oportunidade que vocês criaram, que vocês mesmos construíram e fizeram, né, essa criança nascer. Mas durante a minha residência eu já comecei a ter contato com isso e tive a oportunidade, né, de escrever capítulos de livros, sempre junto com um orientador, como residente, depois como pós-graduando. E para mim foi muito gratificante poder devolver isso, né, através de vocês, trabalhando, passando a experiência, algumas coisas que realmente, assim, somente quando a gente entra em contato com esses profissionais que a gente consegue absorver algumas coisas que a gente não vai conseguir absorver só pesquisando e lendo, né? Então, essa troca, ela é muito salutar, ela é muito importante. Eu tive acesso a isso e fiquei muito feliz em poder contribuir com vocês. Outra coisa muito importante também é o crescimento dessa é uma linha, né, que existe de democratizar o conhecimento, né? Sempre existe apelo comercial em várias coisas, a gente sabe disso, mas alguns pontos, né, a gente conseguindo desenvolver e conseguindo democratizar esse conhecimento, isso é muito importante, né? Não só para a divulgação do conhecimento, mas também para o enriquecimento da saúde como um todo, né, e embasamento também para a saúde pública. Como a professora Marta falou, né, a Liga é um projeto de extensão, né, e isso dentro das universidades é estimulado e é muito importante. E eu espero que esse projeto, através da divulgação, estimule outras ligas pelo Brasil, não só na medicina, mas na enfermagem, na fisioterapia, mostrando, sim, que os alunos são capazes, apenas uma questão de organização, e com essa finalidade de democratizar o conhecimento, tornar acessível a todos, porque, infelizmente, no país que nós vivemos, né, no nosso país, isso ainda precisa melhorar bastante, né? Essa pandemia escancarou várias coisas, e uma delas é exatamente essa falta de acesso dos jovens à educação, né, uma educação de qualidade. Muito obrigada mesmo. Os alunos, infelizmente, não pude conhecer todos pessoalmente, assim, através das reuniões, né, online, mas parabenizo todos, e também a dedicação do Adorno, do Mário, e a abertura, né? Através do Adorno, a SBQ concedeu essa abertura aos alunos e foi um sucesso. Muito obrigada. Andréia, eu queria destacar também aqui a figura do Mário, né? Desde o início nós conversamos sobre isso e já prontamente, como sempre, ele acolheu a ideia e vamos fazer e tudo mais, e vamos... Por quê? Porque, na verdade, na nossa percepção, e todos nós que fazemos queimadura, né, nós temos essa necessidade de
de ampliar esse conhecimento para todos os profissionais, né? Porque sempre, né? Olha, podia ter sido melhor feito, essa medicação não podia ter sido feita assim, a área corporal não foi bem analisada, ou seja, acabamos reunindo um conhecimento que ela não pertence ainda a uma área de atuação específica, assim, de um profissional único, né? Mas é de uma série de profissionais, né? Cirurgião, clínico, intensivista, enfermeiro, fisioterapeuta e tudo mais. E o Mário, lá no Agarran, ele sempre buscou essa aproximação junto com estudantes, com residentes, ensinar em qualquer lugar, ensinar sempre, né? Que eu acho que isso é uma obrigação de todos nós que aprendemos, como você diz, né? Aprendemos e devolvemos, porque o que nós aprendemos, lógico, é de uma riqueza enorme para que a gente compartilhe, né? E a SBQ foi uma oportunidade muito boa para a gente dar essa, vamos dizer assim, essa visão mambembe do Mário, né? Vamos ensinar sempre, prevenir sempre, falar sempre, né? E tem outro aspecto dentro disso aí, né? A queimadura padece de atração de profissionais para renovar recursos humanos, né? Então, quando a gente faz uma ação dessa, a esperança é que a gente está ampliando o conhecimento, espalhando, disseminando mais o conhecimento, mas que um Derek, uma Isabela e tudo mais, a gente consiga pintar de dourado o que é o queimado e qual é a grande experiência que a gente vive tratando de queimado, e que, eventualmente, vá substituir os Mários, os Adornos, as Andréas e todos os que existem por aí, né? Porque nós temos como não temos uma formação clássica, não temos uma residência, hoje no Brasil nós temos 3 cursos, 3 residências para cirurgiões plásticos e alguns cursos para atividade multiprofissional de enfermagem, mas não temos ainda uma descrição de competência desses profissionais e como isso deve ser ensinado, né? Aliás, estamos discutindo exatamente isso na cirurgia plástica agora. Então, são essas iniciativas que são realmente importantes para que a gente cresça, né? E olha a importância da Isabela falar. Eu também sinto isso, viu, Andréia? Que olha, nossa senhora, eu não era um estudante desse jeito. com essa visão. Na verdade, a gente fica reaprendendo, né? A gente reaprende. Olha assim, eu falei assim, mas gente, que estudantes são esses, né? Na verdade, os tempos mudaram, a metodologia modificou, né? A ESCS foi uma faculdade, uma faculdade que já nasceu inovando nisso aí, né? Que essa metodologia diferente do que nós fazíamos antigamente, né? Eu tenho até uma resistência em falar isso, porque eu, às vezes, me acho muito novo e tudo mais, mas enfim. Mas há pouco tempo o ensino era diferente, né? Então a gente não buscava essas soluções dessa forma, a gente aguardava tudo que nos dissessem, né? E agora não, você tem liberdade. E a ESC se transformou numa faculdade assim, e por isso que ela tem esse destaque todo e tudo mais. E quero destacar mais uma coisa, professora Marta. Estamos juntos. Esse crescimento da SBQ em pesquisa, ele está aumentando, viu? Porque nós já temos agora o professor Sérgio Fernando, né? O professor Sérgio, né? Sérgio Eduardo. Sérgio, que está nos ajudando muito numa pesquisa de grande impacto, que eu tenho certeza que ela vai representar, que é estudar o acesso. Na verdade, não é nem uma pesquisa, um trabalho. Nós já chegamos à conclusão que abrimos uma linha de pesquisa, né? Que é exatamente estudar acesso e qualidade de tratamento de queimaduras no Brasil, né? De tamanho foi o escopo do aumento do projeto, né? E isso interessa as instituições, né? Conversando com o Ministério, eu falo, olha, precisamos ver o resultado dessa pesquisa para que a gente possa desenhar políticas públicas. Olha só o alcance que isso tem, né? Então, eu prevejo que a gente cria aí um espaço, um fórum, onde na ESCS a gente possa discutir queimaduras de forma muito ampla, em pesquisa, em educação continuada, enfim, e que possa abastecer parcialmente, ou localmente, ou regionalmente, ou nacionalmente, essa lacuna que existe, né? E é importantíssimo a SBQ estar próximo à academia, né? Porque nós precisamos desenvolver pesquisa, nós precisamos desenvolver metodologia de ensino e apoiar de tudo que é forma, né? Então, de novo, tem vários encontros aí nesse manual que, na verdade, ele está exemplificando todas essas lacunas que existem nas queimaduras, né? E que a gente luta para que elas sejam preenchidas. Então, é isso.
Vamos, então, à forma que vocês propuseram aí para a gente discutir, Mário. Não sei como é que nós falamos nisso. Não, a gente vai falar o seguinte, que eu acho a avaliação do manual, se algum ponto específico a gente pode se comentar. É assim, o que eu queria falar a respeito do manual é, como todo mundo já falou, eu acho assim, importantíssimo a criação desse manual, porque, na verdade, é assim, apesar de terem os livros-textos, esse como a Isabela falou, é um manual que é bem objetivo e bem voltado para os interesses, assim, para os questionamentos do estudante. Que, na verdade, quer dizer, é importante essa formação do estudante, que são eles que vão fazer o primeiro atendimento do paciente queimado. E a gente sabe que o prognóstico do paciente queimado, além de todas as alterações da patologia, que é a extensão da queimadura, profundidade, lesões, complicações lá, é o primeiro atendimento. É como é feito esse primeiro atendimento, é a condução desse paciente até chegar ao destino final, que seria uma unidade de queimados. Então, dependendo do local, essa demora a chegar à unidade de queimados acontece. E o médico que está atuando lá, tendo a oportunidade de ter esse manual bem objetivo à mão, muitas iatrogenias ou muitas condutas erradas que ele poderia estar tomando, ele tem como uma orientação adequada e saber também onde pesquisar. Uma vez que esse manual ele é lastreado, como eu falei inicialmente, estava falando que é um projeto. Na verdade, não é um projeto, já é um manual. Ele está sendo acabado, os retoques finais, mas o manual já está pronto, né, Derek e Isabela? E, então, uma vez que ele foi lastreado na ESCS, na SBQ, quando a pessoa tiver alguma dificuldade, algum questionamento, ele pode se direcionar tanto a SBQ como a ESCS, como por serem os autores desse manual, para algum entendimento diferente, ou alguma pesquisa diferente, uma condução diferente, ou referenciamento de unidades, saber onde encontrar uma unidade, se você está no interior, não sabe para onde mandar, o que fazer. Esse manual ele tem esse viés também. Tá? Então, queria parabenizar o Derek, todos os estudantes, né, em nome do Derek e da Isabela, que estão mais contato com a gente, né, que tiveram desde o início, pelo brilhante trabalho. Assim, eu lembro que o Adorno, no começo, ele falou assim, os alunos hoje em dia são diferentes, a gente chegou, pesquisou, deu algumas sugestões e já trouxeram o livro pronto. Então, já trouxeram todos os capítulos já bem embasados, bem sedimentados, que a gente pensou que a gente não fosse falar do beabá, quando viu, a gente já tá tendo que só dar o polimento final, algumas orientações, uns alinhamentos bem sutis, né? E eles já trouxeram para a gente grande carga do material, que a gente pensava que fosse abrir a enciclopédia, né, Adorno? Pesquisar para depois... Agora, Mário, eu vejo também que é o seguinte, existe um cenário completamente diferente de Brasil hoje da época que nós formamos, né? Não existia SUS na época, né? Então, nós não podíamos falar por exemplo, o que a gente fala hoje, sempre a gente comenta, né? Sobre linha de cuidado. O que nós estamos falando exatamente é o conhecimento dentro da linha de cuidado. Você, quando fala, por exemplo, que o primeiro atendimento é fundamental, né? É isso mesmo que a gente verifica. Há uma falta de conhecimento do primeiro profissional que atende o paciente com queimadura, e ele tem, por desconhecimento e não ter tido acesso a essa, vamos dizer, essa especialidade que é tratar o trauma da queimadura, porque o trauma da queimadura se difere bastante, muita coisa do trauma geral, né? E por isso que a gente insiste que tem que ampliar esse conhecimento, é que esse tempo de tratamento é fundamental, né? Se ele é atendido, até a maneira de você transferir um paciente com unidade de queimado, né? Olha, eu estou com um paciente com suspeita de queimadura inalatória, ele tem tanto por cento de área corporal acometida, por líquido aquecido e tudo mais. Pronto, você já sente uma diferença numa transferência dessa, né? Até na informação que você recebe. Isso é conhecimento, né? Isso é conhecimento, isso é você exatamente propagar sempre quais são os protocolos corretos. E quando a gente fala disso, a gente está falando da linha de cuidado de queimaduras que a gente está discutindo agora. Aliás, o próprio Ministério está se propondo, na revisão do marco legal da alta complexidade das queimaduras,
discutir a linha de cuidado das queimaduras, né? Não existia SUS antes, nós não falávamos nisso antes, né? Então, essa estratificação do atendimento e os estudantes já entrarem para esse cenário conhecendo como funciona o SUS e como deve ser encaminhado o conhecimento, como deve ser direcionado, né? Isso faz uma diferença muito grande. Além do que a metodologia de ensino também modificou drasticamente, né, Marta? Acho que a gente pode falar dessa visão também que hoje tem o ensino de resolução de problemas, né? Assim, tudo mudou, né? O acesso à informação, como a gente constrói o conhecimento, é muito diferente do tempo que a gente estava lá na graduação. Eu acho que esse é o grande diferencial dessa nova geração. A gente sabe que ninguém chega vazio no banco de uma universidade, ele já traz dentro de si uma grande quantidade de conhecimento e uma capacidade de construir ainda mais. Então, quando a gente fala de metodologia ativa, que isso é o que a escola, né, que a ESC se dispõe, é fazer com que o estudante seja capaz de construir o seu próprio conhecimento, que ele seja capaz de produzir e sustentar a sua formação. Ele tem que ser um motor ativo. E isso fica muito claro quando a gente vê a capacidade do nosso estudante de se deparar com uma dificuldade e ir atrás de uma solução para ela. Então, se eles identificaram que faltava conhecimento na graduação e dentro da nossa instituição para a formação do estudante, né, do médico, dentro do conhecimento e tratamento da queimadura, qual foi a solução que eles resolveram? Então, vamos escrever um manual. E eles foram atrás da construção desse manual, partindo da construção coletiva do conhecimento, chamando os demais, e a grande parceria com a Sociedade de Queimaduras, eu acho que tem que ser estendida para que a gente possa, junto, o doutor Sérgio é um cara brilhante, a gente vem trabalhando na criação de um observatório epidemiológico dentro da escola, para que a gente possa, né, saber exatamente do que a nossa população adoece, como esse adoecimento impacta no SUS, no atendimento hospitalar, e assim poder construir, como você falou, né, doutor Zadorno, das políticas públicas, porque hoje a gente ainda trabalha muito com o que eu acho, né? Eu acho que nós temos uma grande deficiência naquilo, eu acho que eu tenho muita deficiência de assistência em outro ponto, mas a gente fala, a gente tem pouco substrato de conhecimento epidemiológico. E acredito que quando a gente conseguir montar esse observatório, trabalhar os dados que estão disponíveis dentro do DataSUS para a construção realmente de políticas, isso vai ser um grande diferencial dentro do Distrito Federal. Né? Hoje, mais cedo, a gente teve a aprovação, né, da criação da Universidade do Distrito Federal, a UNDF. Foi votada hoje, no finalzinho da tarde, quase agora, os deputados aprovaram a criação e a ESCS vai ser incorporada, né, a essa universidade. Ainda temos muitas dúvidas e inseguranças com relação a essa inserção, mas eu ainda sou do grupo dos otimistas, que acho que qualquer sonho de uma escola é virar uma universidade. Então, se for permitido à escola participar ativamente dessa construção da universidade, e aonde a gente possa aliar outros saberes e outros cursos, a gente só tende a crescer, né, e ampliar a formação da metodologia ativa de construção do conhecimento. Né? E o impacto local também na assistência, né, Marta? Isso tem uma coisa enorme, né? Na medida em que a Secretaria de Saúde, seus hospitais e toda a sua rede de atendimento se torna cenário de ensino, né? Exatamente para vivenciar todo esse nível de atendimento, né? Enfim, eu também concordo com você. Eu acho que as coisas surgem assim. A própria ESC também surgiu assim meio, né? E pronto, hoje é uma realidade absolutamente necessária, né? A ESC hoje. Então, acho que as coisas vão surgindo assim dessa forma mesmo, né? Mas acho que eu concordo com você. Acho que a tendência é essa mesmo. Ó, nós já temos aqui, ó, alguém falando aqui, sou cirurgia plástica em Campinas e gostaria de saber se tem previsão de quando podemos ter acesso a este manual. Temos tanto residentes quanto internos em nosso hospital e gostaria de informar para eles quando eles poderão ter acesso. Derek Então, Isabel. Nossa previsão
era, na verdade, já está com ele pronto hoje, mas foi justamente um cuidado extra que a gente tomou em relação ao uso de imagens de casos que foram atendidos e pacientes. A gente teve uma resposta positiva ontem do CRM sobre Opa, como nós podemos utilizar. Nossa expectativa é que em julho ele já esteja disponível no site da SBQ e da ESCS. À época a gente vai fazer a divulgação, mas a partir de agora, semana que vem, ele deve estar indo para a diagramação com as fotos já selecionadas. É só o tempo de diagramar e realmente fazer o registro na Câmara Brasileira do Livro. Então, nossa expectativa é que no final de julho esteja disponível, pronto para todos. muito bom. Muito bom. Ô, Derek, nós tínhamos conversado há um tempo atrás, acho que surgiu nas nossas conversas, que seria também nesse manual teria uma proposta, lógico, de atualização, né, contínua, assim, na medida em que em que isso for sendo necessário, ou mesmo a partir de agora, em alguma coisa que a gente possa rever conceitos e tudo mais, com o progresso do conhecimento, ou até mesmo a forma de ter sido escrito, né? Então, acho que isso ainda continua. Você falou assim, isso pode ser continuado. Como isso é um legado da Liga, né? A Liga tem um processo contínuo de renovação, assim como a SBQ e tudo mais, enfim, que ele possa ser atualizado e, enfim. Eu concordo perfeitamente. Estava até comentando com o Dr. Mário hoje, um pouco mais cedo, talvez começarmos a pensar, inclusive foi um primeiro projeto, a gente também não podia ampliar muito para ele não se tornar inviável, mas talvez integrar com outras ligas de outras especialidades. Uma liga de enfermagem, uma liga de curativos, uma liga de fisioterapia, e começar a fazer disso uma publicação recorrente, justamente trazendo a equipe multiprofissional do paciente queimado para uma formação multiprofissional na graduação, para a gente Perfeito. conseguir integrar isso. Eu acho que essa Muito é a bom. nossa expectativa, e um passo Muito de cada bom. vez, acabando esse primeiro manual, e tem muitas pessoas da Liga que já se interessaram, que não participaram do manual, que hoje estão na gestão, que estão à frente, estão até participando hoje, que já têm o interesse, e o melhor de tudo, estão ficando interessados no tema das queimaduras. Agora eu recebo mensagem assim, você já estudou queimaduras, o que a gente pode pesquisar, o que a gente pode fazer? Isso, e começam a abrir os olhos. Eu acho essa ideia muito boa, porque é assim que nós pensamos, né? Essa integração de ações na produção de conhecimento, na produção do trabalho, na produção dos resultados, né? Tudo é ligado à equipe multiprofissional. E você sabe, muitos de vocês já estão acompanhando a SBQ, nós criamos, por exemplo, a Trilha do Conhecimento, que é exatamente com esse propósito de juntar clínicos, cirurgiões, fisioterapeutas, enfermeiros, todo mundo que atua em queimaduras, para produzir conteúdo, né? Então, fica essa recomendação aí para que o manual possa ser acrescido de outros profissionais, né? O Mário e a Andréia, o que vocês acharam disso aí? A gente já tinha até comentado anteriormente, né, Andréia, que a partir daí esse manual vai virar um livro, que a gente juntando tudo dá um livro, um compêndio de queimaduras, que eu acho que é muito bom. Eu acho que essa visão de constante evolução, ela é muito enriquecedora para todos, né? A gente troca conhecimento e realmente é uma troca, porque a gente também está refrescando o nosso conhecimento, né? Tendo esse contato com os alunos, a gente vai buscar informação, a gente vai buscar também soluções, né? E se a gente tem também contato com o multiprofissional, isso é muito enriquecedor também, né? Tanto para eles quanto para a gente. Mas eu concordo com o Derek, que também tem que ser um passo de cada vez, porque realmente é uma coisa feita com muito cuidado, né? Com cuidado também na parte ética. E aqui eu tenho uma gata que está miando. Então a gente está falando do manual multiprofissional das ligas, né? Olha só, futuramente a gente pode exatamente evoluir para isso, que é a nossa discussão contínua, né, Andréia? Nós estamos nisso aí porque a questão da multiprofissionalidade de ações, a gente vê determinadas dificuldades. Hoje nós tivemos uma reunião no SIG Queimaduras, em que a Luciana, falando de evolução, de qualidade, né, de melhoria, né, falando de melhoria, qualidade de segurança no queimado, que é outra lacuna também que a gente está tentando empurrar para que ela falou assim,
nós falamos muito em melhoria e tudo mais, mas nem todos, eu até notei a frase, nem todos querem melhoria, né? Então, a gente tem que ter primeiro esse engajamento da ideia, né? De que realmente nós somos multiprofissionais em todos os níveis, até na translação do conhecimento, né? A translação. Isso de nós sabermos de todas as áreas, mas nós temos a competência designada até por definição corporativa de regulamentação, né, profissional, de fazer isso, mas nós temos que saber como faz isso, né? Isso é diferente. Então, o saber não tem limite, né? Agora, a execução da habilidade, ela é normatizada, né? Mas isso, de forma nenhuma, deve ser um impedimento e deve ser uma barreira para que a gente não cresça nesse sentido. Então, essa ideia é muito boa. E a gente vai, sem dúvida. Nós estamos com essa ideia também nos comitês, né? Os comitês produzirem conhecimento, né, André? Isso é muito bom. E nós precisamos, sem dúvida, estamos evoluindo para os guidelines, o guideline da SBQ, né? Sobre queimaduras, né? Que é reunião desse conhecimento e recomendações, sugestões mais adequadas para os nossos profissionais. Bom, que bom. Todos os guidelines serão publicados na revista. Na revista? Aliás, a revista, né? Nós temos falado que a revista ela tem um espaço para participação de ligas nessa ideia que a professora Marta falou agora, da questão da extensão, né, professora Marta? Isso também está me provocando esse assunto, né? Esse negócio da extensão, dos cursos de extensão, né? Eu vejo neles um potencial muito grande na hora que a gente junta as ligas com projeto de extensão, e isso tem um potencial enorme para vários projetos, né? Projetos de prevenção, projetos de pesquisa, enfim. A própria revista, nós já começamos a comentar isso, né? Que talvez a gente possa contar aí com os editores júniores, né? Editores associados júniores, que talvez tenham espaço para ligantes também participarem, né? Participar da construção de uma revista, né, científica. Olha que ideia também interessante, né, André? Sim, a ideia é muito interessante que estamos abertos para fazer esse projeto andar, né? Mas precisa se estabelecer de uma forma mais, como eu vou dizer, Adorno? Madura mesmo, madura, né? Não, oficial, né? Uma oficial, coisa oficial através de uma parceria, de um convênio com alguma universidade. Sim. Ou algumas universidades. Uhum. E não só de medicina, mas também das outras áreas, porque a revista ela é multiprofissional também. Não, excelente. Acho que a gente tem mesmo que partir para expandir, né, ainda mais a divulgação do conhecimento, né, agora em especial em torno das queimaduras, e incluir outros saberes, como enfermagem, fisioterapia, reabilitação lá na frente, né, com terapia ocupacional, inclusive para esses pacientes grandes queimados, né, que ficam com grandes sequelas. Então, acho que isso é importantíssimo, a gente pensar nesse olhar ampliado, seguindo como a doutora André colocou, né, com cuidado de estar isso com lastro do conhecimento, mas é excelente a proposta. Muito bom. Muito bom, Mário. Você quer comentar mais? A gente está sempre fugindo do conteúdo, porque o projeto é tão interessante, né? As possibilidades são tão interessantes, né? Que a gente está fugindo da apresentação do manual, né? Mas Mário pode retomar aí assim, voltando ao manual, assim, como a Isabela falou, é um manual bem completo, você vê, são 18 capítulos que abordam todas as facetas mais frequentes da queimadura, né? Que é de uma forma bem didática, a forma que é apresentado o capítulo realmente é uma introdução, desenvolvimento, etc. Até o final, com a conclusão, o resumo e as considerações finais, dá um fechamento em cada capítulo. Eu achei muito boa, assim, a forma que foi feito, e vai ser bem, como se diz, bem palatável de se ler, né? Então, é um manual muito que acho que vai fazer um sucesso grande aí. Já tá fazendo, né? Assim, pelo visto.
mas vai ser bem utilizado mesmo. Eu estou vendo aqui nos participantes, né? É importante a gente tem aqui tem a Jonara de Recife, né? Mário Serrano, acho que ele é também de Recife, não sei se é aqui, eu estou lendo os nomes aqui. Cláudio Florido, da nossa unidade Mário aí, Serrano, né? é daqui de Natal. De Natal, não é? Ele não é o presidente da regional? Ele é o presidente da regional atual. Ana Suzy, que é aí de Natal também, extremamente ativa, né? E tudo mais. O Cláudio Florido, que é aí da unidade do Agarran, que também ele sempre tem um acolhimento muito grande para ensinar os residentes, os estudantes, né? Enfim, eu acho que a ideia é essa aí mesmo, da gente ampliar essa forma de construir conhecimento, essa forma de trabalhar, né? E conhecendo realmente o nosso país e todas as ferramentas que nós temos. Eu sempre digo que ainda bem que nós já temos o SUS, né? Que é um sistema de saúde que, com todos os problemas que tem, mas ele existe, né? Ele pode ser melhorado, mas ele está aí pronto para ser usado para que a gente possa, cada dia, oferecer um tratamento de mais qualidade para o usuário, para nós que precisamos do SUS, né? O usuário somos nós mesmo, né? Para que a gente tenha um SUS cada vez mais qualificado para atendimento. E eu tenho certeza que, ainda bem que vocês estão melhorando as gerações, né? Ainda bem que vocês estão melhorando ainda mais e dentro dessa visão mais ampliada aí, né? Mário, voltamos para o Mário. Vamos Sempre. lá. Algum comentário, algum outro comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Deixar uma mensagem final, que já está acabando, nosso tempo já tá chegando ao fim. Então, eu só vou dar meu comentário, depois alguém fala alguma coisa e a Adorno termina a nossa apresentação. Então, novamente, parabenizar a ESCS, né, pela motivação e pelos seus alunos, né, o Derek e Isabela, todos os alunos, né, representados pelos dois, a SBQ, né, representada pelo Adorno, eu e a Andréia, né, que também somos da SBQ, a Andréia, que era diretora científica da SBQ e atual responsável pela revista da Sociedade Brasileira de Queimaduras, e parabenizar a todos, que realmente o manual ficou muito bom, e espero logo vê-los aí nas prateleiras da vida, né? Vamos lá. Andréia. Gostaria também de parabenizar a todos e que seja um pontapé para outros projetos vindouros, né? Porque essas características, né, que vêm sendo construídas por várias pessoas, né, ao longo desses últimos anos na SBQ, que vem dando esses frutos, né, que esses frutos se multipliquem, que no final das contas quem vai ganhar mais são exatamente os pacientes e quem precisa de profissionais qualificados no cuidado das queimaduras. Muito obrigada. Muito bom. Derek, os autores aí, Derek e Isabela, querem falar em nome do grupo? Eu acho que, principalmente, só queria sempre ressaltar que, volta e meia, eu e Isabela participamos, colocamos a cara, participamos da reunião, mas que isso não teria graça nenhuma se fosse o manual do Derek e da Isabela de Queimados. Esse é um manual que tem 28 nomes que gastaram horas e horas, 28 nomes de estudantes que gastaram horas e horas, e mais inúmeros nomes por trás, e como a Lohane, que está sempre marcando as reuniões, o pessoal da biblioteca, os doutores doutor André, doutor Mário, doutor Adorno, ou os profissionais que volta e meia davam sugestões, comentários, doutora Marta, que acolheu. Então, sempre ressaltar isso. Isso vai muito além do que as pessoas que organizaram, e muitas vezes até muito além das pessoas que estão com o nome no capítulo. E sim, realmente, essa intenção de todo mundo de construir algo que acrescente, que fique não só como um legado, mas como uma realidade para a gente poder usar no nosso dia a dia, recém-formado, quase formando, e para estudar para os módulos da ESCS, e aí por diante. E principalmente à sociedade que abriu essas portas. Confesso que no começo a Isabela, a gente pensou,
vamos mandar o e-mail, porque o não a gente já tem. E a gente foi recebido de uma forma tão aberta e tão acolhedora para fazer o manual não só encerrar, mas também ampliar, que foi excelente, assim, sem palavras. Muito obrigado. Isabela. Eu acho que o Derek falou muito bem. Quando a gente entrou em contato com a sociedade, nosso pensamento foi: vamos sonhar alto, né? O manual está ficando bom, vamos sonhar alto, então a gente vai entrar em contato com a sociedade. E realmente foi uma porta aberta muito importante. O manual, ele está ficando realmente, eu acho que um material muito prático, que vai ser muito útil. Eu acho que o objetivo de todos os 28 estudantes que participaram, mais os revisores, é justamente fazer o que a doutora Marta disse de uma forma tão eloquente, né? Que é a democratização do conhecimento. A gente precisa de mais materiais dessa forma, a gente precisa de mais acesso, de uma maior disponibilidade, de bons materiais de estudo e voltados para os estudantes, né? Que não seja apenas um conteúdo denso e difícil de entender, mas uma forma prática de abordar conteúdos mais difíceis também, para que lá na frente a gente tenha a base para poder também ter o conhecimento mais denso e aprofundar e se especializar. Mas a ideia é que é realmente para o clínico generalista, o que o clínico generalista tem que saber. E eu espero do fundo do coração que esse manual seja muito útil para alguém que ajude a consolidar o conhecimento da área de queimaduras para nós, para que estamos por aqui, para quem está vindo também, que seja um trabalho com bons frutos. Muito obrigada, gente. Doutora Marta, por favor. Então, esses estudantes enchem a escola de orgulho, né? E eu volto novamente a parabenizar todos que estiveram envolvidos na produção desse manual. E eu queria só deixar uma frase, eu gosto muito da Cora Coralina, e ela tem uma frase que fala assim, ó: feliz aquele que aprende o que ensina e transfere o que sabe. Então, eu acho que no momento da construção do conhecimento, eu acho que nada mais feliz do que falar de Cora e essa frase dela que para mim é tão mostra tanto a característica do nosso estudante. Ele vai atrás do seu conhecimento, mas ele está voltado a não só aprender, mas está disposto a mostrar aquilo que ele aprendeu. E eu acho que a construção do manual tem muito disso. Então, que esse manual sirva assim como um lastro para muitos frutos e projetos muito grandiosos e vindouros para todos os que estão envolvidos na construção dele. Parabéns a todos vocês. É isso aí, gente. Olha, eu acho o seguinte, nós representamos aqui aquilo que nós estamos fazendo, simplesmente, né? O que mais me encanta é, primeiro, ver essa integração em torno de um projeto único, de uma entrega, né? Que é super importante, que ela tem espaço, sim, é exatamente ele chegou exatamente na hora adequada, no momento certo e da forma certa, né? Acho que é o compromisso de cada um. Então, hoje é o Derek, amanhã é outra pessoa, hoje é a Marta, amanhã é outra pessoa, hoje sou eu, amanhã é outra pessoa, enfim. Acho que isso que é importante, né? Isso não é nosso, não. Isso é das nossas instituições que nós representamos, né? Então, estamos aqui, Mário e eu representamos o Agarram até um tempo como profissionais atuantes naquela unidade. Hoje estamos na SBQ, a Andrea, enfim, com todo o seu papel, hoje está em Natal, está na revista, está na SBQ. Vocês são os ligantes agora que estão ajudando a construir isso aí, mas isso pertence a essas instituições, né? Quais são as instituições? A ESCS, a SBQ, a Liga, que teve a ideia e tocou o projeto. Eu acho que isso faz uma diferença para um país, para uma nação, né? É exatamente a gente ter instituições que continuem e realizem trabalhos. Sem dúvida que isso não depende de pessoas, né? Então, nós somos parte delas hoje, né? Mas é com muito orgulho que a gente participa desse momento aqui no Junho Laranja, né? Nós estamos no mês de conscientização das queimaduras, né? E de toda a linha da prevenção, né? Desde a prevenção primária até a prevenção terciária, a mais complexa, que é exatamente o tratamento, né? Mas, passando por esse manual, a gente vê o conhecimento de toda essa fase. Quando nós temos as descrições epidemiológicas com referências boas, que nós estamos falando, isso é importante para a atenção primária, que é exatamente para a prevenção primária, que é evitar as queimaduras. Depois, como é que se faz a transferência, como é que se faz o primeiro cuidado, qual
o primeiro atendimento por profissionais gerais, estamos falando, então, de uma prevenção secundária e já entrando na prevenção terciária, que é o tratamento adequado, né? Então, isso permeia tudo isso e a SBQ tem esse papel de dinamizar o Junho Laranja, que é um mês de prevenção e de conscientização do tratamento das queimaduras de forma global. E eu acho que o manual ele é uma dos grandes obras que conseguimos produzir, representando cada um de nós com o seu papel, com a sua responsabilidade. Eu estou muitíssimo satisfeito, muito feliz, porque esse acolhimento para o manual foi exatamente aquele que a gente propôs, tá bom? Então, muito obrigado da gente ter realizado e estar entregando isso aqui agora. Ok? Terminamos, então? Terminamos. Ok, boa noite a todos, muito obrigada. Boa Obrigada noite. aos participantes também aqui da Boa live. noite a todos. Um grande, gente. Muito Boa noite, obrigado. muito Derek, obrigado. parabéns ao todo o grupo. Mário, muito obrigado. Andréia, professora Marta, tá bom? Muito obrigada Muito obrigado. a todos. Obrigado, Boa gente. noite. Obrigada a Boa noite. todos. Boa noite, então.